E a gente faz os seminários com o objetivo de arrecadar fundos para o nosso projeto social, que vem competir também. Como é que é o projeto social de vocês? Hoje a gente está com 2 projetos sociais, né? A gente tem um projeto social em Manaus, onde tem 12 garotos que residem dentro da escola, não dentro da escola. Puxa um pouquinho para você o microfone. 12 garotos que residem num apartamento ao lado da escola, em 2 apartamentos do lado da escola, e eles recebem, além do treinamento, eles recebem fisioterapia, outras coisas são importantes, né? Alimentação. E agora a gente está inaugurando um novo projeto, que é um projeto em Jundiaí, que é para dar oportunidade para aqueles garotos que já passaram dali da fase das faixas coloridas, já estão entre marrom e preta, para tentar profissionalizar eles. Caramba, você que é o entusiasta de todos esses projetos, você que cria todos eles, o professor? Sim? Você? Sim. Na verdade, eu acho que é a minha missão, né? Caramba, é a minha missão. Muito legal. Você era policial antes de se tornar professor de jiu-jitsu? Me explica, qual é a sua história? Na verdade, eu sou policial, né? O que aconteceu? Meu pai, ele é faixa preta de outra arte marcial, então eu, desde pequeno, fui colocado dentro do esporte, né? Através dele. Continuei praticando e passei em concurso público e me tornei um policial. Policial civil? Policial civil. Tá. Durante uma ocorrência de rua, acabei sendo afastado, né, deslocado para começar a dar aula num projeto social da polícia. Então, a minha função mesmo é trabalhar crianças que estão em situação de risco, dar treinamento para policial, né, na formação da academia, dar treinamento para policial que está em situação de dependência e tentar utilizar o esporte para tentar tirar ele dessa situação. E aí, eu no começo não gostei muito da história. Queria ação, né? Eu era de um grupo de operações especiais lá em Manaus, né? Foi 11 anos. Caramba. Eu era bem entusiasmado, meter a tatuagem. E aí, assim, de repente, se viu fechada. Fechada, e foi meio que um castigo, talvez uma proteção do delegado-geral, né? Ele não me queria mais na rua, porque eu acabei passando por uma exposição muito grande. Puxei cana. Caramba, foi mesmo? Puxei. 11 meses de prisão. Caraca, bicho. Puxei. E aí, depois da prisão, você converteu o resto da pena? Não, na verdade, eu fui inocentado. Ah, maravilha. Eu puxei 11 meses, e aí, quando caiu no Supremo, os 5 ministros acharam que a minha prisão era ilegal. Certo. E me liberaram, né? E aí, o delegado-geral, vendo que eu passei por muita exposição, e depois, assim, quando eu saí, eu já fui direto para a rua. Sim. E aí a gente já foi pegar um outro cara também, que também era muito... Barra pesada. E aí, tipo, a imprensa na época estava naquela época dos direitos humanos muito forte. Sim. E aí os caras vieram em cima de mim de novo. Mel que voltou. Aí a câmera ia ficar toda em cima de você. Aí ele viu, né, que hoje, assim, eu já previa isso, né? Na década ali logo no começo de 2000, 2000 e pouco, os direitos humanos vieram muito forte. E começaram a reprimir muito a polícia. Eu disse, cara, esses caras daqui a pouco, a polícia vai perder o controle total. E agora que ela perdeu o controle total, esses caras vão ter que relaxar. Porque não tem jeito. Verdade. Eles estavam batendo muito forte na polícia, batendo muito. Ainda mais com um cara de operações especiais, onde 1 segundo define se você vive ou se o seu algoz vive. É isso. Bizarro. E aí, tipo, ele me colocou, como ele viu que eu poderia ser exposto mais uma vez, disse, faz o seguinte, olha pro cara faixa marrom ainda. Eu sei que eu já tinha um projeto por conta própria, né, de iniciativa minha. Vamos regularizar o teu projeto, vamos inserir ele na polícia e você vai começar agora a fazer isso. Aí, tipo, eu digo, como? Eu sou policial de operações especiais, né? Não parece agora, mas eu era bem mais atlético, né? Sim. E aí, a minha missão é essa, então tá bom, vou fazer ela da melhor forma possível, né? Mas não curtia muito a ideia, Imagino. Né? E aí eu comecei, né? Se a missão é essa, eu vou tentar fazer e comecei... Vou mergulhar. Vou mergulhar. E aí eu comecei a ver que o que eu faço, ele é tão, ou talvez até mais importante do que a segunda parte, né? Porque eu trato direto o problema, antes dele acontecer. Então, eu tenho vários casos, né, dentro desses mais de 10 anos dando aula, onde eu peguei um garoto que era um garoto que provavelmente iria se perder, e o garoto se formou, sabe, e hoje tem um emprego, ou então o garoto virou um campeão mundial e vive do esporte. Então, assim,
Hoje eu gosto, sabe, do que eu faço. Curto muito. Gosto também, ainda olho assim meus amigos ainda lá na ação, né? De vez em quando dá uma saudade. A vibração ainda existe aí dentro. Ainda existe. E aí eu olho assim, caraca, eu queria estar ali no meio. Mas também gosto do que eu faço, sabe? Eu acho que eu faço bem. E eu mergulho mesmo. Então, o meu projeto hoje em Manaus, ele é responsável pela formação, né? E essa é a primeira turma que eu estou tendo de faixas pretas, começou ano passado ali. Então, agora eu estou procurando uma logística melhor para profissionalizar eles. Então, é isso. Muito legal. É interessante a parte final que você traz assim. Pô, eu estou cuidando de alguns garotos que talvez se eu não estivesse cuidando, amanhã ou depois estariam num conflito com seus colegas. Com certeza. Você hoje deve ter uma noção que antes não tinha de que o esporte, a educação, a ocupação na vida de vários daqueles caras que entraram em conflito, de repente faria dele pessoas melhores, né, cara? Com certeza. Educação é a chave de tudo, a chave de tudo. Na verdade, o esporte ele é uma ferramenta muito poderosa, né? Poderosa, mas eu foco muito também na educação, né? Apesar assim, que é meio contraditório, porque o meu filho ele concluiu a 9ª série, né? Eu tirei ele da escola na 9ª série. Né? E eu sou um cara formado, sou pós-graduado, mas eu fui pelo caminho contrário, né? Eu achei que a escola convencional é uma escola falha e resolvi educar ele junto com a minha esposa dentro de casa, né? Oferecendo estudo para ele direcionado para a carreira dele. Sim. Eu não digo nem a educação convencional, não. No caso do Mika, ele tem aí o privilégio de ter pai e mãe dedicados a ele. Para garotos que você sabe que o pai e a mãe têm que garantir o bife da noite, a favela engole esse garoto e já era. De repente, para ele, que não tem esse privilégio que eu também tive, uma educação integral e o esporte, o que você está fazendo vai salvar a vida de muita gente, você não tenha dúvida, não preciso nem ir longe. Esse projeto que já bota 12 garotos? Eu tenho 12 morando, né? E eles têm, muito lindo, eles têm um instrutor meu, uma pessoa que eu estou em contato diariamente com ele, porque eu viajo bastante, dando educação para eles, porque como eu falei, não adianta só realmente dar um treino de 1 hora, 1 hora e meia. O garoto dá o treino, mas ele tem alguém sempre guiando ele, né, para poder ele tomar as decisões corretas e moldando ele, né, para que ele se torne realmente um profissional. E qual é o segredo do jiu-jitsu de Manaus, meu amigo? Porque só sai casca grossa de lá, cara. Tá o Mika aqui, que é monstruoso. A gente tem o Ronaldo Jacaré, a gente tem eu tenho o José Aldo no MMA. A galera de Manaus, pra luta... Tem alguma teoria que justifique isso? Eu tenho algumas, né? De verdade? Eu tenho. Diga. Eu tenho. Eu acho que a primeira é a popularização do esporte lá, né? Então, é muito difícil, assim. Eu acho que é praticamente impossível você conversar com alguém que não tenha alguém na família... Ou o cara treina, ou alguém da família dele treina. Alguém muito próximo. Então, é muito popular. O jiu-jitsu, ele é muito popular em Manaus. É como... a gente não tem time de futebol, né? O pessoal até torce mais para os times aqui do Rio, São Paulo, porque tem influência, mas não tem time. Então, o nosso esporte é a luta. O jiu-jitsu é o futebol do Manauara. O jiu-jitsu é o futebol do Manauara. Então, de onde tem muita gente praticando, você consegue tirar também muitos talentos, né? E aí que entra também depois a situação do meu projeto, que eu vou explicar qual é a minha ideia. E... essa é a primeira teoria. Tem muita gente praticando, muitos talentos. A segunda teoria, eu acho que é a parte genética mesmo. A mistura do índio com o negro é uma genética boa, né? Os caras são fortes, né? E eu também acho assim, que essa influência do índio também tem a ver com a mentalidade, né? Porque o índio... são duas coisas. Tem um lado positivo e negativo, eu já vou explicar. Que eu enxergo muito isso nos garotos. Por favor. Eu acho que o índio ele já nasce com a natureza de sobrevivência, de guerreiro, sabe? Então... você vai dar um treino lá em Manaus com qualquer um, o cara vai querer fazer força contigo. É mesmo. Vai querer te bater. Não tem treininho light, é sempre um confere, né? É sempre um confere, entendeu? Então, tipo assim, lá é legal, por exemplo, a gente, às vezes, os meninos saíam, na época que os meninos menores, né, saíam para treinar com caras de fora do Brasil, por exemplo, eu via que os garotos tinham muito recurso técnico, tinha muito suporte, né, de tudo. Os caras de fora. Mas aí bastava tomar uma peia de um deles, acabou, e o garoto ficava
apanhando o tempo inteiro e de forma fácil, né? Entendi. Então, mas... Não estão acostumados a apanhar, digamos assim. E aí, diferente de um manauarazinho, né? Que você, o menino chegava e batia, ele voltava com mais raiva, queria bater nele de volta, sabe? E aí pegava de novo e voltava com mais raiva. Então, assim... Os moleques são diferentes. Sim, Mike Tyson style. Mike Tyson dizia, né? Você tem técnica até tomar o primeiro soco na cara. Os moleques são diferentes. Eu gosto muito de olhar meu treino kids, meu treino infantil, sabe? Eu tenho uns 60 garotos, 70 garotos treinando lá, então eu me divirto. É o meu lazer assistir meu treino infantil.